Olá, eu sou a Karime Shukri Delay e nós estamos no Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde, hoje com a participação da doutora Amanda Clara, que é ginecologista e obstetra e que vai conversar com a gente um pouco e esclarecer umas dúvidas sobre ovário policístico, endometriose e outros assuntos que estão relacionados à saúde e bem-estar da mulher. Doutora Amanda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um imenso prazer te receber aqui e conversar sobre uns assuntos tão importantes que envolvem a nossa saúde feminina, né? Totalmente. Eu fico muito feliz com o convite, agradeço a oportunidade. São temas muito importantes, então, assim, para mim é uma honra. E, doutora, para a gente começar e descontrair um pouco, eu sempre gosto de perguntar: como que foi o início da sua trajetória? Foi sempre um sonho ser ginecologista, fazer Uhum. essa parte da obstetrícia ou não? Você, no meio do caminho decidiu. Foi mais ou menos assim. Na verdade, desde pequena quis fazer medicina, isso era certo. Queria ser médica, sempre, foi um sonho. E aí, na faculdade, eu entrei e falei, não, quero ser pediatra. Eu amo criança, sou apaixonada, tanto que eu tenho dois filhos, quero ter mais. Mas eu falava, não, vai ser pediatria. E aí, eu lembro que foi ali pelo segundo, terceiro ano de faculdade, eu comecei a estudar um pouquinho sobre a saúde da mulher. E eu acho encantador, assim, ver tudo como funciona. Eu também acredito muito em Deus, acho que tem a participação dele ali, quando fez ali a mulher. Então, eu me encantei muito pela saúde da mulher. Geralmente o pessoal se encanta também muito ali pela questão dos partos, nascimento, ver uma vida nascer é algo assim maravilhoso, incrível, que também me fez me apaixonar, né? Então ali no terceiro ano de faculdade comecei a gostar e aí já tomei a decisão, falei, não, é isso que eu quero para o resto da minha vida, né? E terminei a faculdade, já emendei ali a residência logo de cara, engravidei no meio da residência também. É uma loucura, né? Mas, e aí acabei a residência e tô atuando aí na área da saúde da mulher, tanto na ginecologia quanto na obstetrícia. Eu falo assim, foi amor à primeira vista mesmo. Comecei assim a estudar e me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Ai, que legal! E é tão gostoso a gente ver no médico assim essa paixão, esse amor, É, a uhum, realização na profissão que tem, sim, porque realmente o que você falou, o parto, uma vida, um momento tão especial na vida de uma mulher, de uma família. Então, acho que é um é momento realmente maravilhoso. único e que Aham. você, como você tem a mesma fé que eu acho que assim é o momento que você sente realmente ali a presença de Deus ali É, naquele momento. sem dúvida. Aham. Ontem ainda atendi, trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa e falei, nossa, eu sou muito feliz. É uma sensação muito gostosa, né? Você ajudar e você trabalhar com aquilo que você gosta, é muito bom. Ai, que Deus continue te abençoando Amém. na sua trajetória. Amém. Bom, então, doutora Amanda, para a gente começar, você pode explicar um pouco sobre o que é a SOP, que é a Síndrome do Ovário Policístico, e também a endometriose? Por que é tão importante o diagnóstico e o acompanhamento com o ginecologista? Então, assim, no dia a dia são doenças extremamente comuns. Atendo muitas pacientes de todas as idades com esses dois diagnósticos. Eu acho que daí vem a primeira importância, né, sobre a incidência dessas duas doenças e que tem aumentado. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por que que tem aumentado tanto, né? A gente vai usar essas abreviações, né? SOP, eu acho que para a gente não ficar falando síndrome dos ovários policísticos e endometriose, né? Mas assim, então, primeiro sobre a endometriose, né? O que que é endometriose? É quando a gente tem o endométrio, que é aquela camadinha de dentro do útero, fora do útero, né? Esse é um tecido que é para estar restrito ali dentro do útero. E todos os meses, quando a gente ovula, quando a gente menstrua, a gente tem um estímulo hormonal que chega ali naquele endométrio, ele aumenta de tamanho, ele inflama, e aí é justamente quando vem nossa menstruação, né? E esse endométrio, que é para estar só ali dentro do útero, por vários motivos, na endometriose, ele está fora de dentro do útero, né? Então, tá ali na bexiga, no intestino, nos ovários, em alguns ligamentos, e aí que surge esse leque de sintomas que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é a endometriose. Então, se fosse a gente, assim, pra gente resumir, endometriose é quando a gente tem o endométrio, que é aquela parte de dentro do útero, que é para estar só ali fora do útero, né? E a SOP, que é a síndrome do ovário policístico, apesar do nome assim falar que é de ovário, não é uma doença que se restringe ao ovário, né? Eu acho interessante a gente também, logo de cara, falar um pouquinho sobre isso, que síndrome, o que que é síndrome, né?
Síndrome é quando a gente tem um conjunto de sinais e sintomas, né, que levam a uma mesma causa. E na síndrome do ovário policístico, a gente tem vários sintomas, assim, diferentes, mas que a causa, ela é comum e que não se restringe só ao ovário, né, é toda uma alteração hormonal que tá por trás ali dos ovários. Então, eu costumo falar que o que acontece ali no ovário, que são os cistos e por aí vai, né, é só um reflexo de toda uma alteração hormonal que tem na SOP, né. Começa ali como uma alteração hormonal, onde a gente tem uma predominância, por exemplo, de hormônios masculinos, que na mulher é para estar em uma dosagem mais baixa e que pela síndrome acaba estando, né, um pouquinho mais elevado, a testosterona e por aí vai. A gente também acaba tendo, então, uma alteração metabólica, uma resistência insulínica, são vários fatores por trás da síndrome do ovário policístico, né? Então, acho que aí estaria mais ou menos assim, a gente dizendo o que que é. Agora, a importância, eu diria que está justamente nisso, né? Numa incidência altíssima. A gente vê uma incidência alta e que afeta a qualidade de vida das pacientes. Então, quando chega, às vezes, uma paciente ali no consultório e a gente chega num diagnóstico, a gente vê que às vezes já está muito avançado, né? Por isso que eu acho que, assim, é importante a gente falar sobre isso no nosso dia a dia, que às vezes a gente normaliza alguns sintomas dessas doenças. Excelente. Uhum. Agora vou querer saber mais informações, Aham. porque inclusive eu já fui, há uns anos atrás diagnosticada com a síndrome e Uhum. realmente é muito difícil, né, para nós mulheres. Então, doutora, você pode falar para a gente quais são as principais características da síndrome dos ovários policísticos e como que ela se manifesta nas mulheres? Certo. Ó, se eu fosse colocar número um, que eu mais vejo no consultório, elas chegam assim relatando irregularidade menstrual. Então, às vezes elas falam assim: ai, minha menstruação vem num mês, no outro mês já não vem. Ou eu chego a ficar 3, 6 meses sem menstruar. Tem gente que até acha que, não, uma menopausa, tô na menopausa precoce. Mas na verdade, não. A gente vai conversando e a gente vai vendo que essa paciente tem várias características da síndrome, né? Então, assim, número um, eu diria que é uma irregularidade menstrual. E aí depois, o que que a gente vê ali na prática clínica? Justamente sintomas decorrentes do aumento desse hormônio masculino, a testosterona. Então, às vezes ela chega, ai, tenho muita acne, a pele assim toda cheia de espinha, já passou com dermatologista, já usou pomada, já e nada adiantou, né? Aumento de pelo em algumas partes do corpo, que é justamente algo mais masculino que se manifesta na mulher. Então elas falam, ai, eu tenho muito aumento de pelo, né, em algumas partes do corpo, resistência insulínica, né? E aí, o que que vem junto com a resistência insulínica? Dificuldade de perda de peso, eh, acantose nigricans. O que que é isso? É escurecimento, das dobras no corpo. Então, às vezes, aqui na região da axila, elas chegam com um escurecimento, aqui na dobra do pescoço, a gente consegue perceber isso, que é justamente da resistência insulínica. Um outro sintoma, dificuldade para engravidar. A gente vê isso na prática, né? Então, às vezes, ela não tem nenhum desses sintomas. E aí a gente vai lá e vê, ah, tô tentando engravidar há mais de um ano e não consigo. Também é um sintoma da SOP, né? E uma coisa que eu queria também ressaltar, às vezes, a gente espera que chegue uma paciente obesa, com acne, né? Com todo esse estereótipo, e não chega, né? Chega uma paciente assim, magrinha, redondinha, mas a gente vai olhar o ciclo menstrual dela meio bagunçado, alguns sinais e sintomas que fazem a gente ficar em alerta, né? E aí a gente fala, não, é SOP. Então, também eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, não esperar um estereótipo da paciente, né? Obesa, aumento de pelo, acne, porque na verdade, às vezes, tem pacientes que chegam lá assim, coisa mais linda, magrinha, redondinha, e tem a síndrome, entendeu? É, por isso que é importante daí fazer um diagnóstico complementar. Acho que a gente até podia emendar. Como que daí chega a um diagnóstico de síndrome de ovário policístico? São vários exames, né? Claro que assim, a gente nunca dá o diagnóstico só por um exame, a gente vai lá e faz um exame. O diagnóstico é clínico, primeira coisa, né? Tanto que se a gente for pegar os critérios, né? Existe uma coisa que se chama critério de Rotterdam, né? Que é para dar o diagnóstico da síndrome do ovário policístico. A gente vai ver que tem alguns fatores que são muito mais clínicos do que exames de sangue, né? Tem gente que chega no consultório falando assim, ah, eu quero fazer minha dosagem hormonal. E não é muito bem por esse caminho que a gente dá o diagnóstico, vai muito mais ali pelos sintomas,
pelo quadro clínico da paciente mesmo, né? Então, assim, a gente tem alguns critérios, né? Um deles, assim, que a gente olha para paciente, de 3 critérios, a gente tem que ter pelo menos 2, né? Então, um deles é justamente a irregularidade menstrual, né? Então, a gente vai ver o ciclo da paciente. Hoje em dia, eu gosto bastante de usar aplicativo para marcar o ciclo. Ela chega no consultório e fala: deixa eu entender como que tá funcionando a tua menstruação, né? A cada quantos dias você menstrua, aí já é um caminho bem legal para a gente seguir para dar o diagnóstico, né? Então, um ciclo meio irregular, né? Esses sintomas de hiperandrogenismo, né? O que que é o hiperandrogenismo? Esse aumento da testosterona. Então, a acne, o aumento de pelo, até uma coisa que às vezes os pacientes que têm SOP podem ter é aumento de libido, porque a testosterona é o que dá ali a libido, né? Elas falam, esse ponto é positivo, né? Mas é um sintoma que elas podem ter. E um terceiro critério diagnóstico que a gente tem é quando a gente vai lá, faz ultrassom naquela paciente e aparece os microcistos no ovário, né? É uma característica que não é obrigatório. Tem gente que fala, não, mas eu fiz o meu ultrassom e não tem nada alterado. Mas não é obrigatório, né? Então, às vezes, você pode ter toda a clínica, ir lá e fazer ultrassom e mesmo assim tá normal. E não significa que você não tenha síndrome, né? Mas é bem comum as pacientes irem lá, fazerem ultrassom e o médico laudar, né, que ela tem ali microcistos no ovário. Assim como tem paciente que não tem a síndrome, então ela não tem nenhum critério clínico, assim, ela ovula todo mês, já engravidou, e aí vai lá e faz ultrassom e tem cistos no ovário. Não significa que ela tenha síndrome, entendeu? Porque, igual eu falei, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, eu diria que o diagnóstico, ele é mais clínico. Claro que a gente faz toda uma solicitação de exames laboratoriais, onde a gente consegue ver isso, resistência insulínica, aumento da testosterona e um conjunto de coisas, né? A gente também pode ver a paciente com aumento de colesterol, várias coisas, mas eu diria assim que é ali pela nossa conversa, né? O olhar atento de um médico que olha, que entende, que vê e que fala, não, isso aí tem cara de síndrome do ovário policístico. É bem É complexo, né? complexo, é bem complexo. Mas aí fica, né, pra gente que somos aí pacientes, ter realmente essa noção. Bom, eu preciso Uhum. procurar ajuda, eu preciso de um profissional capacitado para me ajudar, porque são sintomas que afetam realmente a É. saúde, bem-estar, Uhum. autoestima da mulher. Exato. Então, e doutora, muitos sintomas, como a irregularidade menstrual, o acne, acabam sendo confundidos com situações comuns da rotina feminina. Como que o médico diferencia a síndrome do ovário policístico de outras condições hormonais que causem esse sintoma? Certo. Eu diria que isso é bem comum, até com aquelas pacientes que chegam ali perto dos 13, 14 anos de idade, todo mundo fala, não, é normal ter a acne, é normal o ciclo tá meio bagunçado, né? E é aí que a gente tem que ter esse olhar atento que você falou, não, tem que diferenciar o que que é, assim, esperado para a idade, eu não diria nem que normal, mas esperado para a idade e aquilo que a gente fala, não, tá fugindo ali um pouquinho da normalidade, a gente precisa investigar um pouquinho mais, né? Então, assim, eu diria que os sintomas, às vezes, eles vêm mais isolados, né, nesses casos, né? Eu acho legal que às vezes a gente vai ficar voltando algumas coisas, até peço desculpas se ficar meio redundante, mas assim, a síndrome vem com vários sintomas associados, e aí é aí que a gente vai diferenciar, né? Por exemplo, a paciente, ela só apresenta acne, né? E a gente vai olhar as outras coisas, por exemplo, o ciclo menstrual tá funcionando normal, ela não tem nenhuma outra queixa específica e é só a acne. Bom, então acho que pode ser uma alteração hormonal mais pontual, né? Que a gente consegue trabalhar de algumas outras formas. Então, nesses casos, como que a gente diferencia? Eu diria que pela gama de sintomas, de sinais que essa paciente vai apresentar. Quando ela apresenta muitos sinais, muitos sintomas, que eles vêm juntos, eu acho que é mais característico da síndrome, né? E aí que a gente vai fazer a investigação, igual a gente falou agora há pouco, né? Como que a gente vai dar o diagnóstico? Eu acho que é aí que é importante a gente fazer a solicitação dos exames, a gente ter esse acompanhamento continuado, é aí que também a gente diferencia, não vê só o paciente uma vez, né? Viu uma vez, nunca mais volta no ginecologista. É muito legal a gente fazer esse acompanhamento de você voltar, sei lá, a cada 6 meses, um
ano, ver como que você ficou, instituir alguns tratamentos, né? Existem alguns medicamentos que mexem com a parte hormonal e outros que não mexem, então a gente precisa ver como que aquela paciente responde. Então, acho que tá aí justamente na prática clínica, como que a gente vai diferenciar, entendeu? Esse acompanhamento e avaliar se tem algum outro sinal e sintoma associado. Acho que seria isso. Excelente! E, doutora, você até mencionou que a SOP pode afetar tanto a fertilidade quanto também o metabolismo. Como que o tratamento adequado, ele ajuda a restaurar o equilíbrio hormonal e também melhorar a qualidade de vida nesses sentidos? Tá. Vou falar sobre uma coisa meio polêmica aqui então, viu? Primeira coisa, assim, que eu acho que é uma coisa que eu falo muito. Anticoncepcional não trata síndrome do ovário policístico. Nunca tratou e nunca vai tratar. O que que o anticoncepcional faz? Porque faz parte desse tratamento, né? Ele silencia os sintomas, né? Porque se a gente começa a estudar e ver que o que está acontecendo numa paciente que tem a SOP é uma alteração hormonal, não faz muito sentido eu ir lá e ficar dando hormônio para aquela paciente. A gente precisa tratar a causa, né? E a causa, nós vamos ver, isso está escrito assim em artigos, livros estampados. Qual que é a base? A base do tratamento, mudanças em hábitos e estilo de vida. Mudanças em hábitos e estilo de vida. É aí que a gente vai ver que a gente vai conseguir tratar a síndrome, tá? Eu vou dar só um exemplo para a gente conversando e trabalhando isso. Já teve uma paciente que eu atendi que ela chegou super magrinha, assim, e não é nem questão de peso, né? Que eu falo assim, mas assim, magrinha. Você batia o olho nela e via assim que era uma pessoa teoricamente saudável, né? E aí ela chegou com a queixa de dificuldade para engravidar, tá? Ah, eu tô tentando engravidar há mais de um ano, que é um critério ali que a gente usa para começar a investigar, geralmente 12 meses. E aí eu fui conversando com ela, eu falei, gente, mas essa paciente parece que tem SOP, ela não parece ter, assim, visualmente, mas pelo que ela tá me contando, um ciclo meio desregulado e tudo mais. E a gente vai ver que geralmente esses pacientes têm uma tendência genética, né, a ter a síndrome do ovário policístico. E aí eu conversando com ela, eu falei: "Não, a gente vai começar então a mudar alguns hábitos, alguns estilos de vida aí que você tem adaptado, começou atividade física, suplementação adequada é um ponto extremamente importante na SOP, eu posso falar um pouquinho sobre isso, e a gente foi fazendo algumas mudanças. Como resultado, ela até emagreceu 3 quilos, eu lembro, assim, nem precisava, mas acabou emagrecendo porque fez algumas mudanças ali alimentares, atividade física, e foi questão de 5 meses ela engravidou. Ela falou: "Meu Deus, que mágica que a gente fez". E aí eu falei pra ela, falei: "Ó, tá aí, a base, né, do tratamento da SOP é uma mudança nos nossos estilos de vida, na nossa alimentação, a atividade física, porque a partir do momento que a gente faz isso, é uma coisa que a gente não fala muito, mas o nosso estilo de vida interfere na nossa produção hormonal. Por que que tem paciente que às vezes tem anorexia e não menstrua? Porque o estilo de vida dela está influenciando na produção hormonal. Assim como tem paciente que é obesa, obesa assim, com muitos quilos a mais, e ela também não menstrua. Por quê? O estilo de vida dela está interferindo na produção hormonal. Paciente que hoje em dia tem essas competições, né, de bodybuilder, essas coisas que às vezes fazem muita academia, tem muita massa magra. Por que que interfere ali na produção hormonal? Porque é o estilo de vida, né? Então, todo o nosso estilo de vida não tem como a gente dizer que não interfere, porque interfere na nossa produção hormonal. E aí que tá a base do nosso tratamento da SOP, né? Então, a gente vai lá, a gente vê o que que pode estar atrapalhando, né, na produção hormonal dessa paciente, o que está interferindo no estilo de vida dela, né? É uma alimentação que não está adequada, é um déficit de vitamina, é uma atividade física, e aí a gente vai mexendo nesses conjuntos ali de fatores. Cortisol, o estresse interfere muito na produção hormonal, sono. Às vezes a gente atende paciente que, como a gente é da área médica, a gente dá plantão noturno, né? Então não dorme direito, aumenta o cortisol. É muito comum, às vezes, pessoas que não dormem à noite, que trabalham à noite, interferem ali na produção hormonal e acabam desenvolvendo essas síndromes. Por quê? A base do tratamento está nisso. Então, a primeira coisa, assim, que eu acho que seria legal a gente falar sobre o tratamento, sobre a regulação hormonal da SOP, seria isso, né? O tratamento é feito dessa forma,
com essa base, né, de tratamento. A gente vai trabalhar no que pode melhorar, olhando para aquela paciente. Por isso que é muito individualizado, né? O que a gente vai mexer, o que a gente vai acrescentar, o que a gente vai tirar. E geralmente eu falo também que é multidisciplinar, né? A gente costuma encaminhar para uma nutricionista. Hoje em dia tem nutricionistas que são especializadas nessas síndromes, onde a gente entra com uma suplementação, com uma alimentação. É complexo, né? Muita coisa. Mas eu diria assim que a base do tratamento para a gente fazer uma regulação hormonal, a gente acha que é dando hormônio, mas não, não é dando hormônio, né? A gente vai lá e muda alguns hábitos de vida da paciente. Suplementação, eu acho uma coisa bem importante, assim, da gente falar, né? Hoje em dia, não é assim, a gente não dá um comprimido à toa para uma paciente para ela usar lá diariamente. Hoje na SOP a gente tem muitas medicações que têm comprovação científica. Mioinositol, a metformina, a gente acha que é uma medicação que a gente vai usar só para quem tem diabetes, mas a gente usa para quem tem a síndrome do ovário policístico, né? Porque ela atua ali na resistência insulínica. Então a gente pode fazer tanto tratamento, mas tanta coisa legal para ajudar essa paciente, sabe? Além do hormônio. Porque o que acontece muitas vezes? A gente vai lá, dá o anticoncepcional, ela acha que está tratando, e aí continua mantendo os mesmos hábitos de vida, comendo tudo errado, não fazendo atividade física, e aí decide engravidar, vai lá e tira o anticoncepcional. E vê que, na verdade, o ciclo dela continua aquela bagunça, né? A síndrome continua lá. Você usa um anticoncepcional porque ele vai lá e melhora a sua acne, regula o teu ciclo, então você tem aquela falsa impressão de que você está tratando, né? Porque os sintomas melhoraram. Mas aí, na verdade, não. Você vai lá e tira o anticoncepcional, o que acontece? Os sintomas voltam. E daí, esse tratamento, só uma dúvida que surgiu, Aham. ele é feito em conjunto com o anticoncepcional ou tem que tirar o anticoncepcional para fazer Eu os outros tratamentos? Legal. Eu diria que sem o anticoncepcional a gente consegue ver se o tratamento tá fazendo efeito, entendeu? Até tem muita paciente que fala assim: como que eu vou saber, né, se eu tô tratando minha síndrome ou não? Com o anticoncepcional, seus sintomas vão melhorar. É isso assim que eu acho importante a gente falar. Porque eu vou estar dando hormônio para aquela paciente que ela vai estar ingerindo ali diariamente, de certa forma vai estar regulando a produção hormonal dela e os sintomas vão melhorar. Então fica um pouquinho difícil de eu avaliar se essa paciente está tendo uma melhora ou não da síndrome, entendeu? Eu, particularmente, tá? Pode ser que outros médicos tenham outras opiniões, mas eu, particularmente, prefiro fazer o tratamento sem ele, entendeu? E aí, assim, a paciente não quer engravidar, hoje em dia a gente consegue, né, de inúmeras formas fazer isso, né? Mas, particularmente, eu acho assim, para fazer um tratamento ideal, adequado, ver se ela teve uma melhora clínica, prefiro sem ele, entendeu? Perfeito, porque senão tá mascarando, né? Você falou tudo, mascarando. Eu gosto dessa palavra, ele mascara. Excelente. E a partir de quantos meses, mais ou menos, quanto tempo que a paciente consegue ver melhora dos sintomas? 3 meses eu já percebo, assim, é nítido. É porque a gente não para pensar, né, que a gente, assim, se alimenta todos os dias e toma atitudes ali todos os dias relacionadas aos nossos hábitos de vida. E aí é muito legal isso, porque é rápido, sabe? Às vezes a gente acha que vai demorar, né, um tratamento demorado, mas não. Igual eu falei, essa paciente com 4 meses já conseguiu engravidar. Por quê? A nossa produção hormonal, ela é diária, né? Então, a gente tem um hormônio que se chama GnRH. Olha, só para você ter noção, ele é produzido de forma pulsátil. Então, eu e você, a gente está aqui conversando, como mulher, esse hormônio está sendo produzido de forma pulsátil. Por isso que eu falo que é Deus, porque não tem outra explicação, né? E ele vai sendo produzido. E aí, à medida que a gente vai tendo essas alterações nos nossos hábitos de vida, essa produção hormonal já vai sendo regularizada. Então, eu acho que, assim, é algo diário, mas que a gente vê resultado rápido. Eu acho, assim, 3 meses já dá para você ver um resultado ali nítido, né? Nos sintomas, na acne, né? Nesse aumento de pelo, na qualidade de vida. E aí eu acho legal que vem outras coisas assim que as pacientes falam: nossa, minha disposição melhorou. Às vezes até alguns sintomas assim depressivos, de ansiedade, que acabam melhorando, não tem jeito, né? Tá muito relacionado. Nossa, é excelente. Acho que assim como para mim, muito esclarecedor, para quem Aham. está nos ouvindo Eu também. falo que parece que assim a gente descobre um mundo à parte, né? Porque Sim. ultimamente a gente só vê, tem que ir lá tomar um anticoncepcional e acabou, mas não, é muito, muito além disso, é muito legal. Eu adoro falar sobre isso, bem legal mesmo. Bom, agora a gente vai então migrar um pouquinho e para a endometriose, que também é um problema recorrente, né, doutora? Uhum. Então, o que exatamente é essa condição e por que muitas mulheres demoram tanto tempo para receber um diagnóstico correto?
Tá. Então, assim, a endometriose, igual eu comecei falando, né, é quando a gente tem aquele endométrio que era para estar só dentro ali do útero, fora dele, né? E junto com isso, quando a gente tem esse endométrio fora do útero, em alguns locais ali do nosso abdômen, da nossa pelve, onde não era para estar, vem uma inflamação, tá? Porque como a gente tem aquele estímulo hormonal mensal para aquele endométrio aumentar de tamanho e ele inflamar, quando ele tá fora do útero, ele também aumenta de tamanho e também inflama. E é aí que vem aquele quadro de dor que aquela paciente tem, principalmente durante o fluxo menstrual, né? Então, eu acho legal a gente falar sobre isso também, que junto com a endometriose a gente tem um quadro de inflamação. Então, é uma doença que ela tem caráter hormonal, tem uma predominância ali estrogênica, mas que também tem caráter inflamatório, tá? É importante a gente falar sobre isso. Endometriose é uma inflamação crônica que a mulher ali tem para o resto da vida, e toda inflamação dói, né? E assim, por que que muitas vezes assim, a gente tem um diagnóstico tardio da endometriose, né? Igual você perguntou. Eu acho que a gente normaliza alguns sintomas dela, né? Então, assim, hoje em dia a gente vai na farmácia, tem lá uma seção só de remédios para cólica, né? Ah, então normal ter cólica, né? Muita gente acha que é normal você ter uma cólica forte ali nos seus dias de menstruação. E, na verdade, uma cólica muito intensa, a gente sempre tem que ligar um sinalzinho de alerta, né? Não é normal, né? Ah, e a dor ali, todo mundo fala assim, é normal ter uma dor quando você está perto de ovular, né? Que aí é uma dor fora ali do período menstrual. Até pode ser assim uma dorzinha fraca, né? Mas uma dor constante fora do período menstrual também não é normal. Dor na hora da relação sexual, muita gente fala, ah, é normal, às vezes, né, a mulher não tá com a libido ali tão alto, não lubrifica direito, então, normal ter dor na hora da relação sexual. Então, acho que assim, a gente normaliza muito alguns sintomas ali da mulher que, na verdade, não são normais, né? Você precisa de um profissional para avaliar e te dizer. Ah, isso aqui tá dentro do normal. Ah, não, ó, isso aqui já tá um pouquinho mais acentuado, tá um pouquinho fora da normalidade. Eu acho que essa que é a grande questão da endometriose, né? A gente normalizar alguns sintomas. E doutora, quais que são os sintomas mais comuns que devem servir de alerta? Como cólicas intensas, dor durante o ciclo menstrual? Você citou alguns e tem mais alguns sintomas? Sim, é assim, a endometriose, ela é igual a SOP, assim, acho que futuramente vão até mudar para síndrome da endometriose, que é muito sinal, muito sintoma que acaba vindo junto, né? Mas vem decorrente justamente desse quadro de inflamação que eu falei para você, né? Como inflama, então a gente tem vários outros sintomas juntos. A gente acha que só vai doer quando a gente menstrua, né? Então você vai ter a cólica ali no período menstrual. E na verdade, às vezes essas pacientes elas falam, olha, eu sinto uma dor constante. É uma dor que dói, assim, todos os dias, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas é uma dor pélvica que a gente chama, né? Então, esse paciente pode apresentar uma dor pélvica. Outra coisa, dor na hora da relação sexual é um sintoma bem comum. É até legal da gente diferenciar, porque existem dois tipos de dor na hora da relação sexual. Nem é sobre isso que a gente tá falando, mas achei legal da gente falar. Existe aquela dor que a gente fala, já que é de ginecologia, vamos falar sobre isso, né? Com certeza. Aquela dor que a gente fala que é uma dor que a paciente sente a hora que está começando a relação sexual, que é aquela dor de penetração, que está relacionada, por exemplo, à falta de lubrificação, que a gente passa, por exemplo, um lubrificante, um óleo de coco, que são as coisas ali que lubrificam na hora e resolve. Agora, a endometriose, a gente fala que é uma dor na hora da relação de profundidade. A hora que encosta lá no fundo, gera a dor na paciente. E aí não adianta, você pode dar o lubrificante que for, a paciente fala continuo com dor na hora da relação sexual, entendeu? Então, isso é uma coisa que compromete não só o paciente, mas o relacionamento, né? Então, tem gente que às vezes chega no consultório e fala, ai, meu marido, sempre se relacionar ao marido, né? Porque afeta muitas vezes o relacionamento do casal, né? Outros sintomas que as pacientes têm, que a gente às vezes fala pouco, a parte intestinal, né? Então, se às vezes pode ter foco de endometriose no intestino, no reto, tem pacientes que às vezes têm quadros de diarreia quando estão ali no período da menstruação, e fora deles eles podem ter prisão de ventre, aquela dificuldade para ir no banheiro. Como o foco também pode estar ali na bexiga, então ela também às vezes pode ter dor para fazer xixi, às vezes pode ter xixi que aparece sangue, né, hematúria que a gente fala. Então são todos sintomas que podem aparecer. E um sintoma assim que
tem aumentado cada vez mais é a própria infertilidade, né? Então, às vezes, né, o que acontece? Aquela inflamação, ela inflama ali a tuba uterina, então diminui a motilidade, a mulher ovula, mas aquele óvulo não consegue chegar no útero, então ela não consegue encontrar o espermatozoide, e aí gera o que a gente chama de aderência. Então, a endometriose é uma doença que gera muita aderência, né? E aí é por isso que às vezes a mulher pode ter essa dificuldade para engravidar também. Além disso, a gente pode ter foco de endometriose no ovário, que compromete ali a saúde do óvulo daquela mulher, a reserva ovariana, e aí por isso que também afeta a infertilidade. Nossa, uma gama de Gama, sintomas gama. e que vale realmente a gente prestar mais atenção no nosso corpo, nos sinais que o nosso corpo dá pra gente, Uhum, né? E procurar ajuda mesmo, quanto antes, melhor. melhor. Uhum. É, bom, além do desconforto físico, ela também pode impactar o emocional e a fertilidade, né? Como você mencionou. Como lidar com esses aspectos no tratamento? Principalmente quando a gente fala da questão emocional também, né? Sim, pega demais a questão emocional. Nós que somos ginecologistas, a gente até fala entre nós que às vezes a endometriose, ela é uma doença benigna, né? Ela não é algo que vai matar a paciente, mas a gente fala que às vezes ela acaba tendo um comportamento maligno, assim, sabe? Semelhante a um câncer, porque ela é uma doença de caráter progressivo. Então, assim, é muito difícil você ter a cura dela, né? Claro que a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento, mas ela é uma doença que ela tem caráter progressivo, que se você não trata, ela vai tendo um caráter progressivo, igual o câncer, né? Ela vai invadindo os tecidos e aí os sintomas vão piorando, mas que é uma doença benigna. E esse comportamento dela afeta muito o emocional da paciente, né? Primeiro porque, imagina assim, você tem uma dor que te acompanha diariamente, né? Que compromete ali tua qualidade de vida, você tem uma dor que compromete o teu casamento, né? Então, casamento, né? O seu relacionamento com o teu parceiro, ali quando você vai ter relação sexual, que é para ser algo bom, né? Acaba muitas vezes sendo um momento de constrangimento, porque você às vezes tem dor, não quer falar, né? E fica numa situação que gera muito constrangimento para a mulher, que às vezes ela deixa até de se relacionar com outros homens, né? Fica mais sozinha, né? É uma coisa mais solitária. E também a questão da fertilidade é uma coisa que impacta demais na vida da mulher, assim. A gente percebe na prática clínica, porque tem muita gente que fala assim, ai, parece que eu perdi uma capacidade que é minha, né? Tem gente que fala isso. Apesar de eu não concordar, acho que a mulher vai muito além disso, né? De gerar filhos. Mas tem muita gente que fala, nossa, é meu sonho. Tem muita mulher que desde criança, né? Quero ser mãe, quero ter filhos. Então, eu acho assim, é uma doença que mexe com o emocional, porque é o sonho de uma mulher, muitas vezes, que chega ali e fala, olha, tenho vontade de engravidar, né? Tô sofrendo com isso. E a gente vê que é um quadro arrastado também, né? A mulher carrega isso há anos, né? E vai levando aquele quadro de dor, aquela dúvida: será que um dia eu vou engravidar? Será que eu não vou engravidar? E aquilo acompanha ela durante muitos anos. Então, a gente percebe, é bem nítido isso na prática clínica. A paciente chega que tem o diagnóstico de endometriose, a gente vê no rosto dela, sabe? Um olhar de preocupação, de angústia. Até o ano passado, eu atendia muito ali no Hospital Municipal aqui de Maringá, né? Que é uma referência de cirurgia para mulheres com endometriose. E aí, assim, você bate o olho, você vê, assim, na paciente, é um estereótipo de quem tem endometriose. Você vê um olhar angustiado, assim, um olhar preocupado mesmo, né? Com aquela doença, assim, que mexe mesmo com a qualidade de vida dela. Nossa. Aham. É, realmente assim, né, doutora? Quem lida com isso no dia a dia sabe o impacto que causa nas vidas. Uhum. E, doutora, falando então um pouco sobre o tratamento, ele é individualizado também. Como o médico define o melhor caminho para cada paciente, considerando sintomas, idade e desejo de engravidar? Perfeito. Acho que assim, é igual você falou, totalmente individualizado. Você tem que olhar para aquela paciente. Acho que a primeira coisa é ver o que mais está afetando ali a qualidade de vida dela, né? Às vezes ela vai falar, ó, não aguento mais, meu ciclo menstrual, assim, tá muito sangramento, muita dor. Ou então, assim, você olha e ela fala, não, eu quero engravidar, né? Vim aqui porque esse é meu desejo. Então, é totalmente individualizado. Mas, assim como todas as doenças, assim, que a gente vai vendo ali na ginecologia, como a endometriose, ela tem esse caráter inflamatório, né? O que que a gente vai ter em comum para todas as idades, para todos os desejos ali da paciente?
você vai ver que eu vou ficar voltando nisso, mas o que tem em comum é diminuir aquela inflamação, né? E aí, o que que a gente faz para diminuir a inflamação da endometriose? Ah, a paciente vai ficar tomando ibuprofeno todos os dias, num anti-inflamatório? Não, né? Isso não é legal para ela, né? Então, a gente vai buscar, primeiramente, diminuir também essa inflamação que tem ali naqueles focos de endometriose e que aumentam muito o quadro de dor dela, né? O que que a gente tem de meios hoje em dia para diminuir a inflamação de uma paciente? A gente volta naquilo, né? A alimentação. Hoje em dia, né, a gente tem muitos estudos que mostram que existe sim uma alimentação que é anti-inflamatória, né? Então, ali, rica em ômega 3, a gente consumir peixe, sardinhas, esses alimentos, frutas vermelhas, azeite de oliva, são tantos alimentos que ajudam ali, né, que tem potenciais anti-inflamatórios. Claro que isso aí foge um pouquinho da minha área, mas com a nutricionista, porque eu estudo e sei, né? Mas alguns alimentos. Suplementação, assim, eu diria que aqui na endometriose é um fator chave para o tratamento, né? Muitos estudos mostraram que quando a paciente tem uma deficiência de vitamina D, o quadro de dor dela, o quadro de infertilidade dela é acentuado. Então, a gente precisa olhar para essa paciente, fazer os exames dela, ver como que tá aquelas dosagens de vitaminas. Se está em déficit de vitamina D, vamos suplementar essa vitamina D. Hoje em dia, a gente também tem muitas evidências, não sei se você já ouviu falar da cúrcuma, que é um potencial anti-inflamatório. Às vezes a gente põe na comida, né? Mas hoje em dia tem cápsulas, várias formas da gente suplementar a cúrcuma. O resveratrol é um potencial anti-inflamatório. E aí a gente vai conversar hoje, às vezes ninguém sabe sobre isso, né? São, assim, medicações mesmo que a gente pode tomar diariamente que ajuda a diminuir nossa inflamação, que auxilia até em outros processos ali, né? Que a paciente pode estar buscando tratar, é a saúde como um todo, né? Então, o ômega 3, igual eu já tinha comentado, é uma suplementação extremamente importante. E aí eu acho legal que é justamente nisso, nessas pacientes que estão tentando engravidar, não tem como eu usar, por exemplo, um anticoncepcional nela, né? Porque ela tá tentando engravidar, e aí como que eu vou trabalhar essa questão, né? Igual eu tinha falado, nossos hábitos de vida interferem na nossa produção hormonal. E na endometriose, o estrogênio, a gente coloca como um vilão, né? Porque é ele que faz aumentar esse endométrio, ele é o hormônio que estimula esse endométrio a aumentar e causar todo esse quadro de dor junto com a inflamação. Então, a gente tenta também trabalhar essa questão hormonal, né? Às vezes a gente tenta suplementar, por exemplo, a progesterona, que é um hormônio que às vezes pode estar um pouquinho baixo ali na endometriose, então tem como a gente trabalhar também essa questão hormonal, né? Mas eu diria assim que o que tem em comum, né, em todos esses tratamentos é justamente isso, né? Suplementação, alimentação, atividade física, um acompanhamento, às vezes, multidisciplinar, né? Nutricionista, melhorar o sono dessa paciente, ver o que que a gente pode trabalhar ali. Mas a base do tratamento da endometriose, a gente volta nisso. É hábitos de vida. Com certeza, é a gente pensar que tudo que a gente faz vai refletir. Vai refletindo. Bom, agora a gente vai para perguntas de pacientes que mandaram para você através da Guia Saúde. Eu só não posso citar os nomes, mas a paciente mandou: tem ovário policístico e dificuldade para engravidar. Isso significa que sou infértil? Essa é uma dúvida muito comum. Tem gente que chega e fala assim: ai, tenho SOP, não vou engravidar, né? E sabe o que eu acho legal? A gente diferenciar o que é infertilidade do que é esterilidade. São duas coisas diferentes. A infertilidade se trata do quê? De uma dificuldade para engravidar. Mas que a gente sabe que com um tratamento adequado, muitas vezes aquela paciente consegue engravidar, assim, principalmente de forma natural, né? Ela ali, o esposo dela. Já a esterilidade é uma paciente que é impossível engravidar, né? Então, por exemplo, alguém que não tem útero, eu posso dizer que é estéril. Eu posso fazer o que for, não vou conseguir fazer com que ela engravide, né? Às vezes um marido que fez lá tratamento de câncer, fez radioterapia, quimioterapia, e aí, por exemplo, não tem mais espermatozoide, azoospermia, né? Aquele casal não vai conseguir engravidar, se trata de uma esterilidade. Agora, a infertilidade, eu acho muito legal a gente falar sobre isso. Tem tratamento, né? Quando você é bem assistida e a gente detecta a causa, é uma coisa que eu falo, ó, você vai engravidar. Talvez demore um pouquinho, a gente vai ter que fazer alguns ajustes daqui e dali, mas a gente vai conseguir fazer com que você engravide, né? Então, eu acho que isso é legal. Não significa que você é estéril. Infértil pode até ser, né? E mesmo assim, a gente tem um critério, né? Tem gente que fala, eu tô tentando engravidar há 3 meses, eu sou infértil. Não, a gente tem um critério. Geralmente é 12 meses tentando engravidar
ou seja, 1 ano ali tentando engravidar para a gente dizer que você está com um quadro de infertilidade. Mulheres acima dos 35 anos de idade, a gente considera um tempinho um pouquinho menor, então 6 meses, a gente já pode dizer que você pode estar com um quadro de infertilidade. Mas assim, com uma investigação adequada, exames adequados e com o tratamento certo, a gente consegue mudar esse quadro e reverter. Então, acho que isso é importante. Infertilidade é reversível, a gente consegue fazer um tratamento. Excelente esclarecimento. A paciente também mandou: doutora, tenho dor pélvica, pode ser sinal de endometriose? Tem uma grande chance de ser endometriose, né? Mas eu acho legal a gente também falar que o que que tem na pelve, né? Eu sempre costumo falar que às vezes até no pronto atendimento tem gente que chega com uma dor aguda, né? Fala, ó, a gente tem que parar para ver o que que tem ali na tua pelve. Não é só útero e ovário, né? A gente tem intestino, a gente tem bexiga, a gente tem coluna, né? Muita gente hoje em dia tem dor na coluna e pode refletir ali na pelve. A gente tem musculatura. Então, se a gente for parar para pegar, hoje em dia tem até capítulo de livro que trata sobre dor pélvica crônica, e lá a gente vai ter as inúmeras causas. Claro que a endometriose tem uma incidência altíssima, né? Quem tem dor, uma dor ali crônica, dor pélvica, a chance de ser endometriose é grande, mas também tem chance de ser outras coisas, né? Síndrome do intestino irritável, que daí já é um gastro que vai cuidar, até intolerância alimentar, né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas com doença celíaca, intolerância à lactose, que reflete ali na saúde intestinal e que gera uma dor pélvica crônica. A paciente às vezes tem uma prisão de ventre, que tem gente que não se atenta a isso. Eu vejo isso no dia a dia, acha que é super normal ficar 3, 4 dias sem ir no banheiro. E não é normal, isso pode gerar dor, sim, né? Então, eu acho que é importante a gente falar também que tem outras causas, né? A bexiga, que também tá ali naquela região, pode doer. A coluna, né? A questão ali da lombar, pode refletir na pelve, musculatura. Então, sim, assim, são inúmeras causas, né, para a gente parar e observar e fazer esse diagnóstico diferencial. E a outra paciente enviou. Até você já comentou um pouquinho sobre isso. Tomo anticoncepcional há anos para controlar a minha síndrome de ovário policístico. Tem outro tipo de tratamento possível para mim? Totalmente, né? Igual a gente falou, o que tem, na verdade, é o tratamento certo. O anticoncepcional, igual eu falei, ele vai silenciar o teu sintoma, né? Mas o tratamento é justamente outra linha, né? O tratamento é a gente cuidar da saúde da paciente, a gente ir lá e olhar para os exames, olhar para o quadro clínico e mudando alguns hábitos de vida ali da paciente, né? Eu acho assim, é muito mais fácil a gente ir num médico e ele falar, ó, toma esse remédio que vai melhorar o teu problema. É muito mais fácil, até para mim, é muito mais fácil falar para o paciente, toma esse remédio que você vai melhorar. É muito mais exaustivo eu explicar para ela, olha, a gente vai ter que mudar alguns hábitos na sua vida, né? Você vai ter que partir para uma alimentação diferente, você vai ter que usar tais medicações, você vai ter que fazer algumas atividades físicas. É um pouquinho mais custoso, tanto para mim quanto para o paciente, mas é justamente aí que está o tratamento, né? Então, assim, tem gente que quer chegar no consultório e lá, por exemplo, um diabético, ai, eu vou lá no meu médico e a cada mês vou aumentando minha dose de insulina, mas na minha casa eu não mudo a minha alimentação, eu não mudo meus hábitos de vida. É muito mais fácil, né? Eu chegar no médico e pedir esse tratamento. Mas se a gente for parar para ver o que vai ser melhor para a tua saúde como um todo, é você se olhar e entender que vai muito além de uma medicação, né? É, você fazer esse esforço que vai envolver, que às vezes vai ser muito mais da sua parte do que da minha, mas que a longo prazo vai gerar mais resultado, né? A síndrome do ovário policístico, até uma coisa que você me perguntou no começo, qual que é a importância de eu tratar ela? Tá justamente nisso, por ser uma síndrome metabólica e hormonal, a longo prazo essa paciente tem mais chance de ter diabetes, hipertensão, lá na frente tem infarto, aumenta a chance de hospitalização. Então, eu acho que vai muito além de estética, além de uma acne, além de uma vontade de engravidar. É a sua saúde como um todo, né? Excelente. Bom, agora a gente vem para um jogo de perguntas com respostas rápidas. Então, mito ou verdade? Uhum. É verdade que a SOP e a endometriose só aparecem em mulheres adultas?
É um mito, né? Mito total. É o que eu falei. Às vezes o diagnóstico não é feito, né, nessas meninas mais novas, porque a gente normaliza elas terem uma acne, a gente normaliza meninas ali de 14, 15 anos morrerem de cólica, e tem mãe que chega e fala, a minha, porque geralmente elas vêm acompanhadas da mãe, né? Fala, minha filha, ela chega a desmaiar de tanta cólica que ela tem, né? Então, justamente porque a gente normaliza, o diagnóstico muitas vezes é feito só na fase adulta. Ou também porque essas pacientes chegam ali na fase adulta e querem engravidar, e aí que vai procurar um médico, entendeu? Elas trataram a vida inteira como totalmente normal esses sintomas que elas tinham. Então, assim, eu diria que o grande erro está justamente nisso. O diagnóstico muitas vezes é feito na fase adulta, mas a gente vai conversar com a paciente, você vai ver que desde os 15, 16 anos de idade, ela já tinha todos esses sintomas que a gente vê nessas síndromes. É verdade que quem tem endometriose precisa necessariamente fazer cirurgia? Muitas vezes é necessário, tá? O que que a gente faz na cirurgia lá da endometriose, né? O médico cirurgião de vídeo, ele entra lá e ele tira, ele remove aquele foco de endometriose. Então, todo aquele tecido inflamado, todo aquele tecido que tem o endométrio fora do útero, ele faz a retirada. E a gente vê na prática clínica o quanto aquela paciente melhora depois da cirurgia de vídeo. Então, eu diria assim que muitas vezes é necessário, mas é um mito a gente achar que toda paciente vai precisar de cirurgia. Muitas vezes, aqueles focos, só com ali mudança de hábitos de vida, diminuindo aquela inflamação, eles já regridem. A gente dando uma progesterona, cuidando daquela paciente, aquele foco vai regredindo e a gente vê que ela tem uma melhora, assim, clínica, ela consegue engravidar e ela não precisa da cirurgia. Então, assim, é um mito, mas muitas pacientes, às vezes, vão precisar, sim, da cirurgia. E por último, é verdade que o acompanhamento regular com o ginecologista é essencial para o controle e qualidade de vida em ambas as condições, tanto da SOP quanto da endometriose? Totalmente, eu diria. É porque uma coisa que muitas vezes elas vão perguntar: como que eu vou saber se eu tô melhorando, né, da minha síndrome, do meu diagnóstico? Muitas vezes é o ginecologista que vai te olhar e vai falar: nossa, você teve uma melhora clínica, isso daqui é um sinal de que você está melhorando, os seus exames estão melhorando. Então, um profissional qualificado ali te acompanhando, eu acho que é essencial para o sucesso do seu tratamento mesmo, né? Muitas pacientes às vezes falam: ah, como que eu vou saber se eu melhorei? Eu falo: ó, na SOP, né? A primeira coisa que você vai observar é o teu ciclo menstrual. Ele vai voltar a funcionar como ele deveria funcionar, você vai voltar a menstruar todo mês. Mas muita gente não sabe identificar, né, o que é normal e o que não é normal. Então, eu acho que é aí que entra o papel do profissional dizer: olha, isso aqui é normal acontecer dessa forma, porque às vezes ela viveu a vida inteira com aquele sintoma e ela não identificou que aquilo estava um pouquinho fora da curva, né? Então, o profissional vai olhar e vai falar assim: olha, agora sim, agora você está com um resultado esperado, o seu organismo está funcionando ali dentro do normal, do fisiológico, do que a gente espera para uma mulher. Então, eu diria que é totalmente essencial, até para fazer a interpretação de alguns exames, para ir acompanhando aquela paciente, né? Excelente! Bom, a gente chegou ao final do nosso Uhum. podcast. Foi muito importante a gente ter acesso a todas essas informações. Confesso que eu, né, me coloco aqui até como paciente. É Legal. muito esclarecedor. E, primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação e gostaria que você deixasse uma mensagem para os pacientes que estão nos ouvindo. Então, às vezes, aquela mulher que está enfrentando algum desses sintomas, às vezes não tem ali, não sabe por onde começar. Então, que mensagem você deixaria para as pacientes que estão nos ouvindo? Então, assim, eu diria que nesse processo é extremamente importante você ter um olhar atento, né? Um olhar atento de alguém que te olha e que percebe o que você está passando, né? O que é normal, o que não é normal nesse processo. Esse olhar atento vai conseguir entender o que te incomoda, o que não te incomoda e aquele tratamento que se encaixa no seu estilo de vida. Porque não tem um tratamento que é uma receitinha de bolo que a gente vai lá e passa para todas as pacientes. Eu acho que é extremamente importante a gente ter o que a gente chama de tratamento individualizado. E o que eu diria para quem tem esses diagnósticos é que eu sei que muitas vezes pode ser angustiante, até mesmo assustador, você olhar para você e ver que talvez o seu organismo não está funcionando como deveria, mas que tudo tem solução, né? A gente consegue fazer um tratamento adequado, você consegue, com um bom profissional e com um tratamento multidisciplinar, ter a ajuda que você precisa, né?
que é reversível. Eu acho que essa é a mensagem extremamente importante, né? Não é um diagnóstico que você tá fadado ali para o resto da sua vida, né? Eu acho que isso é o mais importante, você saber que o que você tem um tratamento, que você pode sim, reverter aqueles sinais, aqueles sintomas que muitas vezes te incomodam. Doutora Amanda, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Um Uhum. imenso prazer te receber aqui. Eu que agradeço, fiquei muito feliz.